Olha aí, a Boa gente noite a chegando. todos. Boa noite, Irã. Boa noite, Acioli. Boa Boa noite, noite. Fernando. Tudo tranquilo? E o Irã, rapaz, tava com saudade do Irã. Aí já tinha lá não sei quanto tempo aí que a gente não se via, né, Irã? Ixi, desde domingo. Desde domingo. Já passamos Voltando à aí 2 atividade, dias. voltando ao trabalho, agora na semana Voltando ao trabalho. kardeciana, né? Exatamente. Pois Olha é. só a Martinha chegando na pole position. Pole position, Martinha Marques, ó. Querida Martinha, saudade, Martinha, das nossas quarta-feira à Irene tarde. Rodrigues. Rapaz, A aqui tá meio Irlene, tampado aqui, Lucilene. meu. Fernando, Não aqui tá deu uma dando para rimada ver. danada. Olha só, Irene Irlene, Lucilene. Lucilene, a nossa prima Irene, lá de São Paulo. Aí o Rapaz, Sérgio quebrou aqui. é, Júnior, Edneide, Joana Oliveira, Gabriel Gritti, a Carmen Pinheiro, Fernando, Nossa Socorro Chimenez, conterrânea, sim, Castelo Cá. Branco, o Edilson Cassiano, eita, rapaz, o grande comandante Edilson. é isso. Grande comandante. E hoje nós estamos iniciando a Semana Kardeciana, deveria ter sido domingo, mas a gente teve no domingo o Espiritismo em Debate com a Evene, não dava para a gente dar uma mudada na data dela, né? Mas foi muito boa a participação, né, da Rapaz, foi Evene, foi excelente, viu? maravilhoso, o povo Eu adorou os gostei, comentários assim, gostei muito. e a receptividade foi fantástica. E hoje, nesse início de semana da Semana Kardeciana, o Acioli está aí, né? Nas terças-feiras, o Francisco sempre convidava o Acioli para estar responsável por esse tema da Semana Kardeciana. E ele hoje vai falar sobre Kardec, o demiurgo da nova era. Demiurgo. Depois a gente vai conversar sobre isso. Todos doidos para saber o que é um demiurgo. Até eu tô doido para saber. E o nosso tema da Semana da Kardeciana é Kardec e o mundo de regeneração. Iniciando aí com essa participação do Acioli, hoje seria o estudo da Gênese, mas não deixa de ter passagens pela Gênese, né, Acioli? A Teremos maioria, passagem, a grande parte aí é Gênesis. Gênese, tá? Tá? Então, vocês vão poder perguntar, tá? Alguma coisa que ele for colocando, vocês quiserem perguntar, vai ser interativo, né, Acioli? As pessoas podem Pode ficar à perguntar vontade. Pode me e a cortar à gente vontade. ir te falando para que você. A gente às vezes tem um receio de se quebrar uma linha de raciocínio, mas como esse estudo agora é um estudo especial, é dinâmico, né? E faz parte do estudo do Livro dos Espíritos, né? Que a gente sempre tem essa participação do público nessa interação. Então, teremos aqui também hoje dessa Pois é. forma, né? O Excepcionalmente. pessoal, geralmente, né, Fernando, o pessoal não corta assim a pessoa que está fazendo a exposição por causa da linha de raciocínio, né? Então, Isso. como não vou ter linha de raciocínio, né, o pessoal pode ficar à vontade. É brincadeira, viu? Muita linha de raciocínio. Muita linha Tá de tudo raciocínio. concatenado. Eu estou fazendo da forma aqui ensinada por Kardec, começando de uma forma mais fácil, né, mais de compreensão, para chegar nas partes um pouquinho mais profundas. Perfeito. Tranquilo. Mas é isso, né? A gente, logicamente, vai, ao longo dessa exposição, né, ver as perguntas que vão ser colocadas, né, Irã? E repassando Isso, aí para o Acioli, mas também sempre dando um espaço para que você continue na sua linha de raciocínio. Tá? E exatamente. aí deixando um espaçozinho no final para um debate maior. Ok? É uma Então a gente vai semana que iniciar. nós vamos ficar doutores em mundos de regeneração. Vamos ver, se Deus quiser. Então, vou começar com uma prece. Tá bom, Irã? Eu faço a prece inicial, você faz a final. Ok. Senhor da vida, te agradecemos pela oportunidade do trabalho na seara espírita, de conhecer essa doutrina que nos liberta, que nos consola, e que nos dá a possibilidade de criar, dentro das nossas próprias escolhas,
a possibilidade de ascender num dos melhores. Por isso, Senhor, rogamos a Ti toda a proteção, todo o amparo, a todos nós, que ainda imperfeitos buscamos a paz interior, a construção íntima do amor e da bondade, para o pleno exercício daquilo que foi ensinado pelos Espíritos superiores, a caridade. A caridade que é o amor posto em prática, tão bem vivenciada por Jesus, que nos dizia que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Por tudo isso, temos a te agradecer. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Assim seja. E a gente passa, então, a palavra para o Acioli. Vamos ficar sabendo o que é a palavra demiurgo. Acioli. Pois é. Tá bom, então, vamos lá. Antes de mais nada, desejar uma boa noite a todos. É com grande alegria que a gente abre essa 23ª semana kardeciana do ICE. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque vamos destacar o mundo de regeneração que se adentra, que já começa a despontar, e o que Kardec teve ou nos colocou para que pudéssemos compreender de uma forma plena essa ideia de mundo de regeneração. Então, o tema proposto é Kardec, o demiurgo da nova geração. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva, que ontem o Fernando me ligou pela manhã, passando o tema, né, falando sobre a Semana Kardeciana, e dizendo que eu iria abrir a Semana Kardeciana, e disse o tema para mim naquela oportunidade. Kardec, o demiurgo da nova era. Aí eu disse para o Fernando, meu amigo, como é que eu vou falar desse tema se eu nem sei o que é demiurgo? Claro que demos umas boas risadas naquela hora. Eu realmente me deliciei com aquela brincadeira. Mas, realmente, eu não sabia o que era demiurgo. Mas isso nunca ia me impedir de falar sobre Allan Kardec, de falar sobre Jesus, sobre Espiritismo. Era só estudar. E foi isso que eu fiz, para que pudesse trazer a mensagem da noite de hoje. Então, antes de falarmos, conversarmos sobre o tema, vamos ver o significado de demiurgo, que existem 3 significados. O primeiro significado é filosófico, que significa ser divino que, segundo o filósofo grego Platão, age como princípio causal, com o sentido de criador, dotado de movimento próprio, que tem o poder de organizar o universo. O segundo significado é o religioso, que significa entidade intermediária de Deus, que teve participação na criação do mundo, de acordo com as seitas cristãs, de influência platônica e gnóstica. Então, nesse sentido, nós podemos dizer, sem medo de errar, que Jesus foi um demiurgo de Deus. Porque ele foi um intermediário de Deus, que ele teve participação na criação do planeta Terra. E, finalmente, o significado figurado da palavra demiurgo, que significa responsável pela criação de uma obra
monumental. Então, nesse contexto, nesse sentido figurado, nós podemos dizer que Allan Kardec foi o responsável para a construção desta obra monumental, a codificação espírita, que, a bem da verdade, são todas as obras escritas por ele, incluindo mesmo os 12 volumes das revistas espíritas. Foi Allan Kardec, espírito superior, preparado espiritualmente para essa missão, que veio em nome do nosso irmão maior Jesus, materializar na Terra a nova era, a era do espírito imortal, preparando um planeta de provas e expiações em um mundo regenerativo, em um mundo de regeneração. E nós não podemos perder o foco que falar em nova era é falar em progresso. E a lei do progresso, conforme coloca a doutrina espírita, para o nosso conhecimento, é uma lei natural, inevitável, irresistível. Todos nós estamos subordinados e submetidos a ela. E nada, absolutamente nada, escapa da sua divina missão. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, obra primeira da codificação espírita, o cerne do espiritismo, o marco da doutrina, os espíritos dizem, e é interessante essa colocação dos espíritos, que dizem: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Essa colocação dos espíritos nos leva a diversas reflexões. Nós somos espíritos imortais e já vivemos em vários mundos, em várias formas. Já tivemos essa tramitação, esse caminhar. Então, deu uma travadinha aí nesse momento, né, Irã? Mas já deve estar recuperando a internet do Acioli. Foi a minha? Então, ele está retornando. Foi, mas tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Pois é, a gente estava falando sobre essa questão que os espíritos nos dizem, que tudo está encadeado no universo. Tudo é solidário. A harmonia divina jamais se perturbará com o que quer que seja. Esse encadeamento, essa questão solidária, é que é bonito, que é lindo no universo. E num cenário mais particular,
Um espírito puro foi designado por Deus para ajudar a humanidade na sua trajetória evolutiva, passando por fases, ele administrando o nosso caminhar, antes mesmo de conhecê-lo, como hoje nós conhecemos, esse ser de luz, esse ser divinal, já vinha nos acompanhando. Um irmão mais velho, mais experiente e cuidadoso demais para conosco. Um espírito que já conhecia e praticava a vontade de Deus. Tanto é que, num certo tempo atrás, ele disse para aqueles homens que o rodeavam, e essas palavras seguiram até nos dias atuais, que ele e o Pai eram um. No sentido de que ele já conhecia a vontade de Deus e praticava essa vontade de Deus de forma integral. O nome desse Espírito é Jesus. E veio principalmente para nos ensinar a vontade de Deus e as suas leis imutáveis. Esse foi o objetivo principal. Então, a doutrina espírita, que é uma doutrina genuinamente cristã, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, nós vamos ver a afirmação dos espíritos reveladores. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Então, Jesus tem que ser a nossa fonte, a nossa bússola, o nosso farol para atingirmos o porto seguro. É esse Jesus que nós devemos seguir. Esse modelo, esse guia. Mas se nós formos olhar na história, nós vamos perceber que Deus nunca nos abandonou à própria sorte. E nunca nos abandonará. Ele, Deus, esse Pai de infinita misericórdia, ele nos acompanha atenciosamente. Acompanha atenciosamente o nosso progresso. E de tempos em tempos envia poderosos recursos providenciais para sairmos da inércia evolutiva que muitas vezes nos colocamos. A exemplo de Moisés, que nós chamamos de primeira revelação, que veio solidificar entre o povo hebreu a ideia de Deus único, iniciando, ou melhor, dando continuidade a essa ordem nova de coisas que estavam se processando. A nova era que nós vamos falar hoje não começou hoje, não começou ontem, começou muito lá atrás, antes mesmo de Moisés, antes mesmo do recebimento da tábua das leis, dos 10 mandamentos. Porque tudo é solidário. Se eu rejeitar o ontem, eu anulo hoje e não terei o amanhã. Eu não posso negar o ontem. A nova era vem nos erros da vida, do tempo, tempos imemoriais. A nova era vem se construindo. É claro que existem marcos que se ressaltam. Moisés foi um desses marcos. E Jesus foi o segundo marco. O Espírito Fênelon, em O Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação espírita,
no capítulo 1, item 10, diz que um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade e varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. O advento do Cristo foi mais uma etapa na construção dessa nova era. Uma etapa indispensável, importantíssima. Tão importante, que a história da humanidade foi dividida naquele momento. Antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo isso orquestrando, auxiliando a nossa evolução espiritual. O nosso galgar nessa estrada que nós chamamos estrada do progresso, rumo ao reino celestial. O reino dos espíritos puros. Mas quando atingirmos esse reino celestial, nós continuaremos trabalhando, evoluindo, porque a evolução do espírito é infinita. É infinita. Então, para que nós possamos entender um pouco a missão de Jesus, no item 9 desse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito israelita nos esclarece dizendo que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Essa é a moral cristã. Que se o mundo ainda não é fraterno, se ainda não existe fraternidade no mundo, não foi por causa da mensagem de Jesus. É porque nós não acreditamos na mensagem de Jesus. Ou duvidamos. Ou simplesmente modelamos ao nosso bel prazer as nossas necessidades imperfeitas. Por isso que a história religiosa, a nossa história, porque tudo é solidário, nós viemos de ontem, viemos de um passado remoto, chegamos até hoje aqui. E a nossa história religiosa é vergonhosa. É vergonhosa. Muito derramamento de sangue, muitos crimes praticados, inocentes foram mortos, os médiuns foram queimados, tudo por uma ignorância humana, pela ignorância humana, e também pelo falsear dos textos evangélicos. Então, se hoje a sociedade humana vive dessa forma, em guerra, os homens se matando, é porque nós ainda não compreendemos e não aceitamos ainda a mensagem de Jesus como uma mensagem de fraternidade e de libertação. Liberta. A mensagem de Jesus verdadeiramente praticada na nossa vida,
no nosso dia a dia, nos libertará das amarras, das paixões inferiores que nos dominam ainda com muita força. Então, podemos resumir dessa forma, para abrirmos já uma possibilidade de conversa. Moisés trouxe os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai, iniciando assim a nova era. A nova era compatível ao seu tempo. Jesus, 1.500 anos depois, trouxe a boa nova, a boa notícia, resumiu os mandamentos em 2 máximas, que são as máximas de ouro do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Começava ali, naquele momento longínquo, mais uma fase da nova era. Uma fase que a humanidade terrena iria se integrar. A mensagem cristã bastaria por si só. Se nós dessemos ouvido para Jesus, se nós praticássemos os seus ensinamentos, não precisaríamos mais. Aquela mensagem bastava. Contudo, conforme diz Fenelon, o Espírito Fenelon, no item 10 desse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que depois da luz viva, que foi a luz trazida por Jesus, voltaram as trevas. Esquecemos, falseamos, adulteramos a mensagem cristã. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo de novo, novamente se perdia. Nos perdemos de novo no caminho. Jesus previu isso quando disse aos seus seguidores, aos seus discípulos, que viria um novo Consolador, um Paráclito, para que pudesse ficar eternamente conosco. E esse Consolador iria relembrar. Olha, só vai relembrar aquilo que foi esquecido. Relembrar aquilo que ele disse naquela época, que foi esquecido, e completar e cultivar aquilo que ele disse apenas de uma forma resumida. Fez o plantio para depois vir a cultura, que é a fase que nós estamos aqui agora. Se houver alguma pergunta, Fernando, até agora, fica bom, senão eu continuo, sem problema. Vai continuando. Tem alguma pergunta, Irã? Não, nenhuma pergunta. Olha aí, o negócio melhorando aí para o meu lado. Então, continuando. O pessoal está entendendo tudo. Nada. Quem falava isso era o Cajazeira, né? Quando o pessoal não fazia pergunta, ele falava assim para a gente: olha, ou o pessoal entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Ou seja, eu espero que todos estejam entendendo tudo, né? Porque se não entender nada, a gente dá a abertura, a gente sempre dá abertura para as pessoas fazerem uma pergunta para que a gente possa responder. Mas continuando as nossas divagações, o nosso raciocínio, né, nós percebemos na atualidade que o mundo está mudando. O mundo está mudando. Isso ninguém tem dúvida.
que o mundo está mudando. Mas a pergunta que a gente escuta, as dúvidas são: o mundo está mudando para melhor ou para pior? Essa é a grande questão. Então, diante de toda essa inquietude, incertezas, vazio existencial, desilusões, a doutrina espírita, ela tem as respostas que podem acerenar as nossas almas. Chegou a hora do espiritismo desempenhar o seu papel de consolador prometido. Aquele consolador que há mais de 2000 anos Jesus disse que viria. E esse consolador veio para nos ensinar, veio para nos relembrar todas aquelas coisas ditas por ele, Jesus, que foram esquecidas e falseadas e adulteradas ao longo do tempo. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado por ele, Jesus, sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado. Já não tem mais tempo. E é isso que nós devemos ficar atento, para não sermos pegos de surpresa. O livro A Gênese, no capítulo 18, no primeiro item, um capítulo importantíssimo que fala sobre essa nova era, sobre essa transição planetária, dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Ninguém vai sufocar esse tempo marcado por Deus. Deus é paciente, infinitamente paciente. Mas chega um momento, não é que ele fique impaciente, mas chega um momento em que ele precisa nos tirar da inércia de que nós colocamos na nossa vida. Nós nos colocamos numa situação de inércia tal que precisa Deus fazer alguma coisa para que possamos alavancar, caminhar. É como se fosse uma bola parada, que vai ficar parada ali se não tiver nenhuma força que a faça rolar, se movimentar. Precisamos, isso a doutrina espírita mostra, precisamos despertar urgentemente para as verdades trazidas pelo Cristo, corroboradas pelo Espiritismo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, ele traz aquele cristianismo praticado por Jesus e os seus primeiros seguidores, começando ali pelos seus apóstolos, para que possa ser praticado de novo na atualidade. A nova era, a era do Espírito, está se instalando na Terra, sólida e definitivamente. E não podemos ser pegos de surpresa. A nova era, está se solidificando. Ela já vem de muito tempo, conforme dissemos anteriormente, se solidificando.
se fortalecendo. Infelizmente, existem pessoas que estão sendo pegos de surpresa com essa coisa inexorável que ninguém consegue impedir. E nesse contexto, que fala sobre a transição planetária, que eu destaco no livro A Gênese, a quinta obra da codificação espírita, escrita por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, um texto importantíssimo para a nossa compreensão, intitulado A Nova Geração. Será que nós fazemos parte dessa nova geração? Será que nós estamos integrados de corpo e alma, porque estamos encarnados? Será que nós estamos integrados nesse trabalho de transição planetária? Trouxemos um pequeno texto, porque o capítulo 18 é extenso. Eu convido até a todos que estejam interessados nesse assunto de transição planetária, que é muito discutido no movimento espírita, e que Allan Kardec traz na codificação espírita o conceito de transição planetária. Capítulo 18 do livro A Gênese. E diz, desse texto todo, eu pincelei alguns trechos. Então, vamos falar e tentar comentar, e quem tiver alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade e digitar, que o Fernando ou o Irã vão fazer as perguntas para que a gente possa responder. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo, sem segundas intenções. Sem segundas intenções. Os conceitos doutrinários espíritas não existem dupla interpretação. A confusão que muitas vezes acontece no movimento espírita é falta de entendimento, de interpretação, que se resolve, se assim nós quisermos, com o diálogo, com a conversa, sem imposições de espécie nenhuma, sem nos colocarmos numa posição de saber mais ou de saber menos. As interpretações que muitas vezes acontecem é por causa ainda da nossa pequenez. Mas se nós colocarmos o orgulho de lado, o egoísmo, a vaidade, e conversarmos como irmãos para interpretar aquilo que os espíritos trouxeram, com certeza nós aprenderemos muito, muito, e colocaremos em prática
aquilo que os Espíritos vieram nos dizer, em nome do nosso Mestre e Irmão Maior Jesus, para alcançarmos a plenitude dessa nova era que está se iniciando. Essa nova era que nós precisamos nos agarrar, precisamos nos manter. Mas nós só vamos nos manter se nós estivermos juntos. Ninguém consegue se manter sozinho. Nós precisamos nos agarrar. E a força que vai nos sustentar nessa forma de segurar e continuar nessa empreitada, na continuação desse desenvolvimento planetário, é o amor, a fraternidade, o perdão, ou seja, todas as virtudes que Jesus nos ensinou. O Espiritismo está de braços abertos. Ele não escolhe seus adeptos. Mas os adeptos têm que chegar de boa vontade, como trabalhador fiel que é digno do seu trabalho. Porque nas coisas divinas, e o Espiritismo é uma coisa divina, ninguém recebe sem trabalhar. Acioli? Oi. Temos uma perguntinha aqui para você agora, Acioli. Cadê? Bote aí na... Vou colocar aqui para você uma pergunta da Irene Pinheiro. Ela pergunta o seguinte: no segundo capítulo do livro Obras Póstumas, tem um capítulo extraordinário intitulado Regeneração da Humanidade. Esse capítulo está diretamente relacionado ao planeta de regeneração? O livro Obras Póstumas, convém salientar que não foi Allan Kardec que editou, que produziu. Mas aquilo que está inserido no livro Obras Póstumas foram escritos inéditos de Allan Kardec. Agora, a gente precisa tomar cuidado que muitas coisas que Allan Kardec ainda não tinha amadurecido, as ideias, o conceito, até mesmo não tinha feito uma observação mais profunda, ele deixava de lado. Ele deixava de lado para, quando houvesse a oportunidade, ele estudasse melhor, para depois produzir ou editar em uma edição futura. Então, no livro Obras Póstumas, ele só veio surgir 21 anos depois do desencarne do codificador Allan Kardec. Então, foi uma homenagem que os seus amigos mais próximos fizeram para ele. Então, pegaram todos aqueles escritos que estavam nas suas gavetas e produziram esse livro, que eu acho muito interessante, muito importante. Mas eu particularmente, eu analiso muito o conteúdo de Obras Póstumas. Não por desconfiança, não é desconfiança, mas que eram assuntos que Allan Kardec ainda não tinha dado veredito final. Tanto é que não produziu, que não editou. Né? Mas que esse capítulo que a Irene está falando especificamente, né, eu não conheço. Regeneração da humanidade. Para fazer essa associação com esse texto que eu estou analisando agora, que nós estamos analisando agora. Né? Então, eu não vou dizer que é inerente a isso que nós estamos falando aqui, porque eu não conheço esse texto de Obras Póstumas. Agora, aqui, no livro A Gênese, Allan Kardec está falando de uma forma direta, não é indireta, não, de uma forma direta sobre
o mundo de regeneração que já adentramos. É claro que estamos no início, né? Falaram que para se caminhar 6.000 metros, nós temos que dar o primeiro passo. Então, nós estamos nos primeiros passos desse mundo de regeneração. Então, esse aqui, eu confirmo para você, está totalmente relacionado ao planeta de regeneração. O outro, infelizmente, eu não posso fazer essa confirmação, tá bom? Mas se o Fernando ou o Irã, ou até alguém aí que está assistindo, tiver essa resposta, fica à vontade aí para responder. Tem uma passagem, senhora, no livro Obras Póstumas, né? E não foge muito aquilo que Kardec já coloca, né, na codificação. Né? Não se afasta muito, né? Não se afasta, não. Né? Ele fala, né, que precipícios com rapidez, acontecimentos, né? Pelo que já não vos dizemos, como outrora, aproximam-se os tempos chegados, né? Agora dizemos os tempos são chegados. Aí ele refere a um novo... não suponhais que as novas palavras se referem a um novo dilúvio, nem um cataclisma, nem um revolvimento geral, né? Revoluções parciais do globo se iam produzindo em todas as épocas e ainda se produz porque decorre da sua constituição, mas não representam os sinais do tempo, né? Ele está falando que essa transformação é uma transformação moral mesmo, né? Espiritual. Então, é uma coisa, isso, de evolução, né? Então, é algo que ele toca, mas que ele já vem colocando na codificação. É interessante. Vou até depois ler. Essa parte do livro Obras Póstumas, isso. Até que ele fala, né, que vai mudar de expiação, até vai mudar de expiação em prova, né, para um mundo mais ditoso, né, e habitá-lo será uma recompensa, olha só, né, em vez de ser uma punição, né. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. É isso. Sabe que essa situação é muito bem comentado no livro A Gênese. Lá no livro A Gênese, a gente vai encontrar essa colocação. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. A geração antiga, a velha, e a nova geração. As ideias são totalmente opostas. Pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Porque essa nova geração é uma geração mais amadurecida espiritualmente falando. Então, vai se tornar fácil distinguir a atual da geração antiga. E se nós tivermos atenção no proceder da humanidade, no nosso próprio proceder, nós vamos identificar. Nós vamos saber qual é a geração que aquele indivíduo pertence. Só que um exemplo, de uma forma generalizada, existem pessoas já em tenra idade, muito jovens, que já têm o sentimento de fraternidade e de amor ao próximo aflorando. Crianças mesmo, adolescentes, que já se preocupam com o próximo. Enquanto que tem pessoas já de uma idade avançada, mas, no entanto, são espíritos ainda imaturos, que ainda estão arraigados aos vícios, aos prazeres do mundo, não se importando com aqueles que não têm nada para se alimentar. O negócio é se empanturrar. Então, quando nós observamos essas atitudes dessas gerações que existem na Terra, são várias gerações que existem na Terra.
nós vamos identificando um ao outro. Então, uma coisa a gente não pode perder de vista. A nova geração, ela vem com ideias diferentes, ideias mais solidárias, ideias mais fraternas. Elas sentem na própria alma a dor do próximo e fazem tudo para amenizar aquela dor. Então, cabe a esta geração fundar essa geração nova que está chegando, evangelizada, uma geração evangelizada, é que cabe fundar a era do progresso moral. Porque essa geração vai se distinguir pela inteligência, pela razão precoce, tanto é que eu falei anteriormente, jovens, de adolescentes, que já têm um raciocínio que uma pessoa já muito vivida não tem. Aliadas, e tudo isso aliado ao sentimento do bem. E as crenças espiritualistas, ninguém está falando de espiritismo aqui, não. A crença espiritualista. Isso constitui um sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. São espíritos mais maduros, espíritos mais que já vivenciaram mais as mensagens de amor e de paz de Jesus. Então, no planeta Terra, no mundo em que vivemos, já está se operando esses movimentos gerais. E não vamos nos preocupar com dilúvio, com fogo. Não é essa transformação, conforme disse o nosso amigo Fernando. A revolução é espiritual. Obras póstumas. É o quê? Está no livro Obras Póstumas. Não, então, e você fez essa citação. Né? Então, já está sendo operado. A destruição, quando fala em destruição, a gente está falando em destruição dos velhos costumes. Dos velhos costumes. Conforme disse o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, é o homem velho que morre, é o homem velho que se destrói, que morre, e nasce o novo homem. É essa destruição. A destruição dos velhos hábitos. Não é a destruição do mundo. É claro que o mundo, sendo material, um dia ele vai se acabar. Porque é material. Mas quando Allan Kardec traz essa mensagem da nova geração, dessa mensagem da transição planetária, quando está ali inserido a destruição, está falando a destruição de conceitos arcaicos. E a novidade é o Evangelho. Tanto é que no livro de Mateus, do evangelista Mateus, no capítulo 24, todo o Evangelho é um raio-x do que nós estamos vivendo na atualidade. Jesus ali fala de guerra, fala de pai assassinando filho, filho assassinando pai, fala dos falsos profetas, dos falsos cristos. Jesus fala dessa hecatombe destruidora que está acontecendo no planeta. Jesus chega ao ponto de dizer que muitos cairão, que muitos não resistirão a essas transformações. Mas, diz Jesus, aqueles que persistirem, aqueles que suportarem e não forem arrastados pelas mazelas que esse mundo oferece, esses se salvarão.
E o evangelho do reino, que é a boa nova, a mensagem de Jesus, o evangelho do reino será anunciado nos 4 cantos do planeta. É essa transformação que está acontecendo nesse momento. E nós estamos inseridos nele. Será que nós vamos sucumbir? Será que nós vamos nos entregar? Será que nós nadamos para alcançar um mundo melhor? E agora que começamos a adentrar nesse mundo melhor, nesse mundo de regeneração, nós vamos nos entregar? Não é inteligente. Então, nós precisamos modificar o mais rápido possível o nosso conceito de amor ao próximo. E quando nós falamos amor ao próximo, ultrapassa o limite da família, da consanguinidade. Quando Jesus disse que amava ao próximo, que amava a humanidade, era indistintamente. Então, a multiplicidade das coisas de destruição que estão acontecendo nesse momento são sinais característicos dos novos tempos. Muitos espíritos estão chegando nesse momento, tendo a última oportunidade de continuar no mundo. Espíritos grosseiros, que recebem a misericórdia divina para poder continuar neste mundo melhor, e sucumbe por causa da dureza do coração, por causa do egoísmo, por causa do orgulho, por causa da vaidade. Mas se nós persistirmos nos ensinamentos de Jesus, se nós não tivermos vergonha da religião que nós abraçamos, se nós não tivermos vergonha de Deus, se nós não tivermos vergonha de falar de Jesus, onde quer que seja, com certeza nós vamos suportar essa destruição que está acontecendo nesse momento, destruição moral. Então, todas essas coisas que esse capítulo 18 da Gênesis traz para a gente, podem deixar muita gente apreensiva e temerosa sobre esses espíritos que ainda continuam arraigados aos velhos vícios e com corações endurecidos. Mas uma coisa é certa: eles não poderão continuar. Esses espíritos que não querem se modificar não poderão continuar na terra regenerada. Nessa nova era, serão expatriados, mandados para mundos compatíveis com a sua grosseria espiritual. E essas transmigrações dos espíritos sempre aconteceram entre os mundos. Pois, conforme nós vimos lá na questão 540 de O Livro dos Espíritos, os mundos são solidários. Os mundos são solidários. Os espíritos são solidários. Mas, com certeza, essa certeza quem nos traz é a doutrina espírita. E nós devemos acreditar. Jesus, nosso mestre e guia, não deixará ninguém desamparado. Isso ficou muito bem demonstrado na parábola da ovelha perdida, que ele disse em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7.
Assim, meus amigos, o que eu tenho para dizer, o que eu tenho praticado, é que nos momentos difíceis da minha vida, das lutas, quando nós acharmos que tudo está perdido, lembremos do chamado do meigo Rabi da Galileia, que diz, inclusive eu sempre me emociono com essa passagem do Evangelho, porque eu não tive a oportunidade de falar essa passagem no sepultamento da minha mãe. Mas ficou guardado na minha lembrança. E Jesus, com muita propriedade, diz o seguinte: eu falo agora pensando na minha querida mãe, que desencarnou em 2013. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Muita paz a todos, que Jesus possa realmente habitar no nosso coração. E mais do que nunca, é urgente que nós coloquemos esses ensinamentos cristãos, trazidos por Jesus e ratificados pela doutrina espírita, em prática no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Muito bem, Acioli. Obrigado pela explanação. Sem dúvida nenhuma, esse mundo de regeneração, ele suscita, né, nas pessoas muitos questionamentos. Principalmente o pensamento íntimo, individual, né, e até coletivo, familiar, se nós estaremos fazendo parte desse mundo, né, se nós iremos acompanhar essa transmigração da Terra para o mundo de regeneração. Porque não é só as pessoas que evoluem do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. O próprio planeta ele também vai evoluir. Com a nossa evolução, nós também evoluímos o planeta. Nós melhoramos o planeta, não só do ponto de vista físico, material, cuidando do meio ambiente, cuidando das nossas florestas, cuidando dos nossos mares, cuidando das nossas nascentes. Então, é um mundo diferente, uma consciência diferente. E é interessante que você citou uma passagem que tem lá no livro Obras Póstumas, né? Interessante, ó. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral, precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão dispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Você pegou então, na Obras Póstumas, Isso, no livro Obras Póstumas, né? O texto de A Gênese. Kardec, ele não... Acho que ele deixa... e coloca no livro A Gênese, mas deixa assim, mais em stand-by. É uma mensagem, né? São mensagens de dois espíritos, né? Aliás, de dois médiuns, né? Através de dois médiuns. Essa mensagem, né? Resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T, estado sonambúlico, né? Regeneração da humanidade. É bem interessante o capítulo, vale a pena estudar esse capítulo. Né? Então, a própria Revista Espírita, né, que era um fórum de discussão que Allan Kardec se utilizava para ver a aceitação dos temas,
o público em geral, muitas coisas ali das obras básicas foram publicadas antes nas revistas espíritas. Então, Dizer que Kardec fala de regeneração na codificação é um engano. Né? Kardec fala do mundo de regeneração na codificação, ele explana isso, fala da mudança do perfil, né? Fala da expurgação dos espíritos, que já começa a acontecer. Fala de então, tudo. Isso aí está na codificação, não pode falar nada. Né? E amanhã nós temos a Joélia, né? Joélia Rodrigues, que hoje não tá podendo mais às terças-feiras por conta de questão de trabalho, ficar conosco. Mas amanhã ela vai ter uma palestra também nesse nível, né? Falando sobre o mundo de regeneração. Né? Kardec e o mundo de regeneração. Como seria esse mundo de regeneração por Kardec? Então, muito interessante a Joélia trazer também esse tema. Né? E no domingo eu vou falar sobre essa transmigração da Terra, né, para um mundo regenerado. Também vamos falar da Terra, né, que vai estar mudando. Como é que seria isso? Né? Vamos, né, esses dias desse ano, falar bastante sobre a regeneração. De uma forma geral, né? Diz assim, ó. Estou falando que vale a pena a gente lutar, né, para conquistar esse mundo. Né? Porque vale a pena. Não é um mundo perfeito, com certeza, ainda falta muito para chegar à perfeição, mas em vista do mundo em que vivemos, vai ser um mundo de paz tranquilamente. Tanto é que os espíritos dizem que o mundo de regeneração é um mundo onde nós vamos descansar. É claro que não vamos ficar na rede tomando água de coco. Né? Descansar das laburas do dia a dia. Né? Dos processos obsessivos, das enfermidades angustiantes. Então, a crueldade não vai haver crueldade. Não, a psicosfera será limpa. Será limpa. Né? Espíritos menos adiantados não estarão conosco. Com certeza. Não estarão conosco. Quando eu falo conosco, não é porque eu estou me colocando, não. Estou falando do planeta Terra. Conosco de uma forma geral, né? Eu estava aqui pensando nisso. Eu não sei se eu vou, não. É a mesma dúvida daquela época, lá da Idade Média. Se a gente ia para o céu, para o inferno, para o purgatório, fazia como gosta. Falaram para mim que eu participei aí de uma legião tebana, meu irmão. Eu fazia parte de uma legião tebana. Uma legião era uma guarnição militar que tinha por objetivo defender o Império, né? O Império Romano. Então, era extremamente dura, cruel. Para você ter uma ideia... Ei, Fernando. Não, só para você ter uma ideia, o centurião que a gente fala aí, né? O centurião de Cafarnaum, o centurião de Cesareia, mas o centurião era um homem, né, de confiança do imperador, e ele tinha o direito oficial por Roma de aplicar a pena de morte nos soldados. Era ele que decidia quem morria e quem não morria. Tá vendo, centurião? Difícil. Pois é, não, mas o centurião de Cafarnaum era diferente. Era tranquilo. Ei, Fernando, não está reencarnado aqui, não, acho. O Júnior Araújo, ele faz uma colocação bem interessante aqui. Ele diz assim: nos foi dito que valeria a pena. Não seria fácil. Não é fácil, não. Vale a pena. Mas, Ira, nós chegamos ao final, né? Já passamos aí 10 minutos do nosso tempo. Agradecendo a todos e convidando para amanhã, a partir das 19h30 também, a gente acompanhar a nossa queridíssima Joélia Rodrigues, que vai estar explanando sobre o mundo de regeneração, Kardec e o mundo de regeneração, nessa 23ª semana kardeciana do ICE. Vou pedir então para o Irã fazer a prece final e que nos despedimos de todos vocês. Então, vamos à nossa prece. Senhor nosso Deus, Pai de infinito amor e bondade, agradecidos estamos por mais este momento
em que dedicamos ao conhecimento espírita, esta doutrina de luz que nos consola, nos conforta, nos favorece, esta vida tão imperfeita. Mas estamos agradecidos a esse espírito de escola, esse espírito superior que conhecemos por Allan Kardec, que nos trouxe esta obra maravilhosa, favorecendo a transformação do nosso planeta, de mundo de provas e expiações, para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Um mundo que buscamos ansiosamente, porque nos livraremos deste mal que ainda nos atormenta, que traz tanto sofrimento e tanta dor. Que possamos estar alinhados com os ensinamentos espíritas, para só assim conseguirmos andar cada vez mais rápido, mais próximo da felicidade do Pai. Agradecidos pela presença amiga do Mestre Jesus, este irmão de todas as horas e de todos os momentos, está sempre conosco nesta caminhada, que nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a ser espíritos melhores. Que teu amor, a tua paz e a tua luz, Mestre querido, possa estar sempre presente nos nossos corações, nos nossos lares, entre os nossos familiares, em qualquer lugar que estivermos. Nós só temos a te agradecer. Fica conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Sim. Boa noite a todos, beijo no coração. Tchau, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Até amanhã, né? Até amanhã, Deus às 6h30 da manhã, né? Já tem um compromisso. Tá dizendo aí que amanhã a gente vai estar lá nessa Parque região Regional. ali, Parque Regional de Manutenção 10. Vamos encerrar a semana de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, com uma palestra sobre a visão espírita do suicídio, né? As causas espirituais, né? Você vai estar lá, Fernando, 6h30 da manhã? 6h30. Você vê como o Acioli é meu amigo. É, né? Muito amigo mesmo, muito amigo. Muito amigo. Né? E é interessante, viu, Fernando, que eu faço a chamada desse evento amanhã, colocando 3 casas espíritas, né, que é a Cruzada dos Militares Espíritas, o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg e o Instituto de Cultura Espírita do Ceará, juntos com o Exército Brasileiro, né, na luta contra o suicídio. Né? Então, nós fomos convidados lá pelo comandante do quartel para fazermos essa abordagem espírita, uma abordagem espírita, sobre esse tema tão sério que assola a humanidade terrena. Né? Então, são 4 instituições, né, na luta contra esse mal, né, esse mal que é o suicídio. Perfeito. Então, se Deus quiser... Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.